levou ao teatro? A primeira coisa que eu fiz de teatro, porque eu era muito tímido, assim, né? Não falo, sou ainda um pouco, mas... E na aula de francês, na aula de francês, a professora deu um texto do El Cid para a gente decorar. E eu decorei, e fui falar lá na frente, que ela chamou. E saiu tudinho, direto, assim, tal. Todo mundo gostou, todo mundo... Nossa! Aquela coisa inata. E eu morrendo de vergonha, mas quando chegou lá na hora, eu fui. Daí, o palco chamou. Na festa de fim de ano, a professora de português e tal passou uns textos lá, eu fiz, gostei. Falei, é o que eu quero fazer. Que legal. Daí, indo para a casa da minha avó, no interior, em Sorocaba, eu pego um jornal e vejo exame na Escola de Arte Dramática, não sei o que lá. Fui lá e me inscrevi. Mas eu não tinha a menor ideia do que era. Tinha improvisação, tinha leitura de texto, aquelas coisas todas. E eu fui lá, claro que eu não passei, mas o Zé Carlos, que era da banca de examinadora, falou, olha, a gente tem um grupo de teatro lá no Sesc, ali na Francisco Matarazzo, e a gente está montando, era Judas em Sábado de Aleluia, uma peça do Martins Pena. Você não quer ir lá participar? Eu acho que você tem jeito. É que aqui é muito complicado, porque são muitos detalhes. O pessoal que vem fazer exame aqui já tem experiência de teatro, já fez alguma coisa. Você nunca fez nada. Daí eu fui, fiz essa peça com ele, ensaiei, e era assim, sei lá, Sesc Centenário, sei o quê, de Martins Pena. Tinha festival de teatro Martins Pena, a gente fez o espetáculo lá no Paulo Herol, foi super bem. Inclusive, eu era tão bobinho, né? Tão besta. Ingênuo. Quem nunca, vai? Ingênuo, a ingenuidade tá... O Afonso Gentil dirigia... O Afonso Gentil dirigia teatro infantil no Teatro de Arena. Falou, eu estou montando peça lá, estou escolhendo o elenco. Vai lá, fala comigo. Gostei de você. Você acredita que eu fui na porta do Teatro de Arena umas 2, 3 vezes? E foi embora. E fui embora, não tive coragem de entrar e de falar com ele. E assim, era um elenco que tinha o Antônio Fagundes fazendo a coisa, o Anchieta, Zé de Anchieta, que depois virou cenógrafo e tal. Era um elenco super legal e ele tinha me chamado para... Não sei se eu iria fazer ou se seria só uma leitura, mas eu era tão tímido que eu não tive coragem de ir lá falar com ele. E não foi? E não fui, nunca fui. Então essa aí foi adiada para um outro momento. Essa foi adiada. Eu fui fazer uma outra peça infantil, que tinha um festival de teatro infantil, da Petistil, que era uma marca de roupa para criança. Então, era no Paulo Heró. No Paulo Heró? Não, era o Teatro de Alumínio, um teatro que tinha ali na Praça da Bandeira, que hoje em dia não tem, foi destruído, né? Mas era assim, sábado e domingo, 2 sessões cada dia, lotado, aquela criançada. Fiz muito infantil, assim, 2 sessões sábado e 2 no domingo. A minha estreia, né? Que legal. E dali comecei. Fui em teatro direto, até esbarrar na dublagem. Até esbarrar na dublagem. Daí eu fui parar no Teatro Popular do SESI, que mantém um elenco em São Paulo e um elenco itinerante. Eu entrei no elenco itinerante e viajava de quinta a domingo e eu já fazia teatro em São Paulo. As pessoas me conheciam, já frequentavam o Orvieto, o Gigeto, ali aquelas... Luna, daí, como Luna. Não existia na época. Como eu sumi de lá, as pessoas... Agora. Nossa, mas por que você desistiu de fazer teatro? O que houve? Eu falei, não, estou fazendo todo fim de semana, estou viajando. E foi aí que eu me afastei do teatro. E como de segunda a quarta, quinta, às vezes, porque quinta a gente já viajava, eu fazia uma dublagem ou outra. Já conheci o Marcelo Gastaldi, que a gente tinha feito um programa para a TV Tupi, que era um teatro uma novela de bonecos. Era A Ilha dos Bonecos. E a gente era
a produção do Líbero Miguel. Nossa, Era boneco fantoche? Não, a gente entrava dentro do boneco. Ah, que interessante. Era assim, uma ralação, né? Imagina. No começo da semana a gente gravava o áudio. Era a parte. Daí a gente passava uns dias estudando o áudio, porque a gente entrava no boneco, que tinha uma cabeçona, Tem isso na internet? Será? Não, né? Você fazia e você tinha que fazer tudo a mímica. E a gente tinha que fazer a mímica. Tinha uns controles que mexia o olho e mexia a boca. Então, a gente tinha que sincronizar a boca e piscar. O que falar. Caramba, que trabalheira. E a gente gravava assim, uma vez por semana, assim, tipo, de manhã até terminar. A gente gravava 5 ou 6, acho. Eram 5 capítulos de 10 minutos. E foi assim que você conheceu o Gastaldi? Essa era a minha pergunta. Eu conheci. Desculpa. Não, eu ia perguntar. Não, pelo amor de Deus. Deixa ela perguntar. Eu ia perguntar. Deixa ela perguntar. Sandrinha, tá ótimo. Querido, eu não conhecia pelo amor a de Deus. história toda. É que eu falei alto. Ela virou host dessa bosta aqui. Ela virou host dessa merda. Próximo episódio a gente vai chamar. Eu coloquei aquele chapéu, foi sem querer querendo. A magia aconteceu. Logo que eu... Sandrinha, pelo amor de Deus, tá ótimo. Logo que eu entrei na IC, eu fiz amizade logo com o Owney e com o Marcelo, que eles faziam uma série que era Os Monkeys. Sim, era um conjunto. Um conjunto que tocava umas... Nossa, é sensacional, Monkeys. E eu não lembro... Adorava. Também Perdia gostava. Eu não lembro quem dirigiu, acho que era o Owney que dirigia, mas só sei que eles me escalavam para todo episódio, assim, para fazer as pontas, fazer um convidado, fazer uma coisa ou outra. Então, já foi ali que eu conheci o Marcelo, depois eu fui dublar Odil? Na Odil. Odil, que era na época meio que as duas, né? Que teve... O Líbero fez um filme no Japão e dublou na Odil. E ele me chamou para dublar, e era o filme dos bonecos. E esses bonecos foram para a TV. E eu fui fazer um dos bonecos, quer dizer. E foi lá que o Marcelo também fazia, o Marcelo também dirigia ali. E foi uma história assim. Nossa, que sensacional. Foi assim que eu fui me enturmando com o pessoal de dublagem. Daí, quando acabou o teatro lá do SESI, que eu já não tinha mais muito contato com o pessoal de teatro, né? E tinha mais contato com o pessoal de dublagem, que era a época, foi mais ou menos 78, que foi a época da greve, já ia 78. Nas reuniões. Mas por que 78 foi a época da greve? Conta pra gente. No detalhe. Não, com detalhe a gente quer saber. Mas na memória. A greve em 78 tem a ver com a 6533, que é a lei que regulamenta a profissão do ator, né? Então, foi uma longa jornada até chegar nesse momento aí. Foi uma brigalhada. Era uma necessidade premente, né? E aí, acho que em 78 foi que a coisa amadureceu o suficiente para se fazer a lei, né? E junto com isso veio... porque a gente aqui em São Paulo dublava por anel. Isso. E o Rio Quando já eu comecei dublava, era por anel. O Rio já dublava por hora. Então, daí foi em 78 que teve essa unificação. A greve também levou a São Paulo também. E todo mundo dizia, imagina, pagar por hora... A dublagem vai acabar, porque não tem condição de dublar por hora. A dublagem sempre vai acabar. Sempre à beira de acabar. A dublagem está sempre à beira. Sempre acabando. Sempre acabando, né? Teve épocas que a gente ganhava 20% do salário mínimo por hora para dublar. Não, Sandra. Então, assim, gente... Eu lembro que quando eu cheguei na dublagem, já não existia isso. Não tinha anel, né? Não tinha hora cortada nada, mas a gente era 20% do salário mínimo. O que acontece? Um pouquinho antes, a galera ficava o dia inteiro. Porque era obrigado a ficar o dia todo por conta das chamadas. E o cara entrava junto com outra pessoa que saía com outra. Que você não tinha o que fazer, você ia pro estúdio, né? Você tinha que ficar o dia todo preso. Para gravar lá a tua falinha. Sim. Às vezes o teu personagem era pequeno. Porque não tinha condições, né? Como hoje em dia tem de escolher, né? De recortar e ir lá no teu campo. E de pistas também, né? Era todo mundo junto. E o filme começava e terminava
no mesmo dia, praticamente. Sim, era corrido. Não sei se continuava, mas era corrido. Então você muitos diretores, desculpa te interromper, eu já interrompi. Não, você está interrompendo demais. Mas não é que tinha diretores que escalavam o filme na medida que ele fazia, que ele estava lá no estúdio gravando. Porque eles não tinham como levar para casa para assistir, como a gente depois, já diretor, a gente tinha um VHS, ou depois um DVD, ou depois um pendrive, ou hoje em dia uma nuvem, entendeu? Que você clica e vai na nuvem e assiste. Você nem sabe onde você está hoje. Onde está hoje. Lá, eles não tinham, então eles colocavam os dois principais do filme dublando, e aí ele ia escalando, entrou uma pessoa aqui, ele ia escalando conforme chegava ali no pátio ali e falava, quem tá aí no momento? Exato. E aí, por isso, pegava a pessoa. Chama lá no pátio. Chama lá, quem tá lá? Preciso de um cara assim. Era o dublador do momento. Nossa, tudo Star Talent. Esse aqui foi mais um corte do canal de cortes do Macaco Neutro Podcast. Um oferecimento de Viva Pop. Use o cupom do Macaco Neutro e ganhe 20% de desconto na sua Viva Pop. Agora clica nesse link abaixo para assistir, porque esse episódio tá maravilhoso. Novas entrevistas todas as semanas. Não deixa de seguir e se inscreva no canal.